Bem-vindos ao BioShow, o programa que une a ciência e a curiosidade. No episódio de hoje, nós vamos conversar com 3 doenças que afetam diretamente o sistema circulatório. Mas, o que é o sistema circulatório? O sistema circulatório é responsável pelo transporte de sangue, oxigênio, hormônios, entre outros compostos, pelo corpo. Ele é composto principalmente pelo coração, vasos sanguíneos e o próprio sangue. Mas como ele funciona? O coração bombeia o sangue através dos vasos, fazendo com que ele circule por todo o corpo. Esse sistema é essencial para a nutrição das células, remoção de resíduos, além de manter a temperatura corporal e a homeostase. Para isso, nós temos 3 convidados muito especiais, ou melhor, 3 doenças que vocês devem ficar de olho. Vamos descobrir como elas agem, os impactos, os sintomas, como prevenir e também as curiosidades. Vamos começar? Agora nós vamos conhecer a nossa famosa AVC. Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Oi, gente! Bom, agora nos conte, como você afeta o nosso organismo? O acidente vascular cerebral, ele decorre da alteração do fluxo ao sangue do cérebro. O AVC, ele é responsável pela morte das células nervosas da região cerebral atingida. O AVC, ele pode se originar da obstrução dos vasos sanguíneos, que é o chamado de acidente vascular isquêmico, ou da ruptura do vaso, conhecido como acidente vascular hemorrágico. O AVC, ele causa uma lesão cerebral, e com isso vai causar alguns impactos, por exemplo, no movimento dos inferiores, superiores, na fala, na comunicação, nas emoções e também no comportamento. Nossa, então a coisa é bem séria. E o sistema circulatório? Ele afeta ele diretamente? O AVC vai atingir o sistema circulatório de 2 maneiras. O AVC vascular isquêmico, ou infarto cerebral, ele é responsável por 80% dos casos de AVC. Ele vai causar um entupimento dos vasos cerebrais, que pode ocorrer devido a uma trombose, formação de placas numa artéria principal do cérebro, ou embolia, quando uma placa de gordura originária de outra parte do corpo se solta pela rede sanguínea e chega aos vasos cerebrais. E o acidente vascular hemorrágico, quando ocorre o rompimento dos vasos sanguíneos, que ocorre no interior do cérebro. Em outros casos, ocorre hemorragia subaracnoide, o sangramento entre o cérebro e a aracnoide, uma das membranas que compõem a menite. Como consequência imediata, aumento da pressão intracraniana, que pode resultar em maior dificuldade para a chegada de sangue em outras áreas não afetadas e agravar a lesão. Quais são os sintomas principais? Os sintomas principais são uma dor de cabeça muito forte acompanhada de vômitos, paralisia ou dormência na face, perda dos movimentos, da fala, da comunicação, também perda de memória e também perda de visão ou dificuldade em enxergar. E antes de tudo, como podemos nos prevenir? É fácil. Ser saudável, manter o seu peso ideal, se alimentar de alimentos bons, não muito industrializados, não usar muito álcool, não usar drogas ilícitas ou fumar, manter a glicose sob controle, também ver se a pressão arterial ela está normal e praticar atividades físicas regularmente. E como podemos nos tratar de uma doença tão séria? Nós temos algumas opções. A primeira opção são os medicamentos, os chamados antihipertensivos, que são iniciados no tratamento do AVC para diminuir a pressão arterial. Também nós podemos utilizar o cateterismo cerebral, mas seria um tubo flexível através de uma artéria na ferida para chegar até o vaso obstruído do cérebro, permitindo a remoção do coágulo. E também, em alguns casos, eu posso também ter a cirurgia no cérebro, que vai fazer uma cirurgia do hematoma que foi formado pelo sangramento. Tem alguma curiosidade interessante que você gostaria de compartilhar conosco? Durante o AVC, aproximadamente 120 milhões de células cerebrais morrem por hora. Se comparado com a taxa de perda celular que ocorre normalmente, é como se em uma hora o cérebro envelhecesse 3,6 anos. E outro, infelizmente, o AVC é uma das principais causas da morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Então, gente, vamos se cuidar, ir no médico e ver, vamos ser saudáveis. E vamos para o nosso próximo convidado, o famoso ataque cardíaco. Seja bem-vinda! Obrigada, É um prazer estar aqui. Vamos começar com algumas perguntinhas. Como você age no organismo? Então, o infarto do miocárdio é a morte das células de uma região do músculo do coração, por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo do sangue de forma súbita e intensa. Como você age no sistema circulatório? Com o entupimento das veias, o transporte do oxigênio e da glicose, chamados coronários, que são importantes para o miocárdio, é interrompido, atrapalhando o recebimento do oxigênio da bomba, dificultando o funcionamento do bombeamento do sangue no coração, causando uma falha completa no sistema circulatório. Quais são os principais sintomas? Os principais sintomas é dor ou desconforto na região do peito, podendo irradiar para costas, rosto, braço esquerdo e raramente braço direito. Esse desconforto costuma ser intenso e prolongado, acompanhado de sensações de peso ou aperto sobre o tórax. Esses sinais também costumam ser acompanhados por suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio. Como prevenir a doença?
É muito fácil. Além de praticar regularmente exercícios físicos, ter uma alimentação adequada, parar de fumar e beber, a prevenção de doenças como aterosclerose, diabetes e obesidade são fundamentais para evitar o entupimento das artérias e, consequentemente, o ataque cardíaco. E como tratar a doença? Então, o tratamento varia da gravidade. Ele varia de mudança do estilo de vida a reabilitação cardíaca a medicamentos. E outras opções são drogas que dilatam os vasos em casos de espasmos, ou cirurgias como bypass, onde fazem o novo canal para o sangue e até pequenas molas para abrir o fluxo. Infelizmente, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Por fim, nos fale uma curiosidade. Bom, a curiosidade que eu vou levantar é uma coisa que está muito pré-estabelecida na sociedade hoje, que é que as pessoas acham que só as pessoas mais velhas que podem sofrer de infarto, mas na verdade não. É verdade que pessoas de mais de 50 anos são mais propensas, mas principalmente hoje em dia, o infarto pode acontecer com qualquer pessoa, como já tivemos casos de pessoas de até 25 anos sofrendo de infarto. Outra curiosidade é que o infarto é mais comum na parte da manhã, porque os batimentos cardíacos são mais acelerados quando nós acordamos e a pressão sanguínea é mais forte pela manhã. Isso sobrecarrega as nossas artérias, levando ao possível infarto. Muito obrigada pela sua participação. Pode ser. Tem algum recadinho para quem está nos assistindo? Obrigada a você. Um recadinho que eu tenho é para você que ama demais. Cuidado, viu? Que o ataque cardíaco tá aí. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso episódio. E, como último convidado, é a famosa Sabrina Silenciosa, a intervenção arterial. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Conte para nós. Como você age no organismo? Quando o sangue é bombeado pelo coração através das artérias, ele força as paredes dos vasos sanguíneos, provocando endurecimento e estreitamento das mesmas. Logo, contribui para o acúmulo de gordura e formação de coágulos, que podem entupir as artérias do coração, provocando um infarto. Esse mesmo coágulo, ao se desprender, pode ir para um vaso do cérebro, causando um AVC. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que ao perder a capacidade de filtrar o sangue, resulta-se na insuficiência renal. Como você age no sistema circulatório? Quando o sangue ele flui pelas artérias, ele faz uma força contra as paredes dos vasos sanguíneos. Essa força é a pressão arterial. Em pessoas hipertensas, essa força é tão grande que chega a agredir as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-as mais rígidas e estreitas, favorecendo o entupimento e rompimento das artérias, prejudicando todo o sistema. Consequentemente, se a hipertensão for prolongada, as câmaras do coração não se expandem normalmente e se enchem de sangue com menos eficiência, aumentando ainda mais a carga do coração em bombear sangue. Quais são os sintomas principais? Os sintomas da hipertensão, eles só costumam aparecer somente quando a pressão está no nível elevado, sendo eles dores no peito, dor de cabeça, fadiga, náuseas, tontura, visão embaçada e sangramento nasal, além de fraqueza no corpo. E como podemos prevenir? A hipertensão, ela ocorre quando a pressão está acima, frequentemente, de 140 por 90 ml de mercúrio. 90% dos casos é herdada dos pais, mas há alguns fatores que influenciam, como por exemplo, o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas, a obesidade, diabetes, altos níveis de colesterol, assim também como o sedentarismo e o grande consumo de sal. Recomenda-se uma alimentação saudável, baseada em produtos com baixo teor de sódio e de gordura. Assim também, mantendo um peso ideal através de práticas aeróbicas. Também é recomendado que o paciente ele tenha o costume de ir ao médico regularmente para medir a pressão. E como que nós podemos tratar? A pressão, ela não tem cura, mas ela pode ser controlada. Em uma pequena parcela de pessoas hipertensas, elas conseguem dominar a doença com apenas mudanças nos hábitos de vida, seja na alimentação, prática de exercícios e também o controle de estresse. Mas tem uma parcela que é indicada medicamentos, que são os antihipertensivos. Alguns são diuréticos, ou seja, ajudam na eliminação de sódio através da urina. Outros atuam como vasodilatores. Há também ainda os que impedem a entrada de cálcio nas artérias, diminuindo a resistência para a passagem de sangue. Um dos mais usados é o que impede a produção de angiotensina, que é a molécula que faz os vasos se contraírem e aumentar a pressão. E por fim, nos diga uma curiosidade. A incidência de pressão alta ela é maior na população negra, uma vez que no Novo Mundo houve um excesso de restrição na alimentação. Nesse período era a época da escravidão. Logo, houve uma tendência que seria então transmitida pela herança genética às próximas gerações. Outra curiosidade é que o aumento da pressão arterial na gravidez pode causar complicações, pois aumenta a possibilidade de um parto prematuro e, se não for controlada, pode evoluir para eclampsia, que é um quadro em que a mulher tem convulsões, tendo o risco de perder a própria vida, assim também como a do bebê. Você tem algum recadinho para quem está nos assistindo? Bom, eu sou silenciosa, mas mortal. Então vá ao posto mais próximo e meça a sua pressão. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a todos que estavam assistindo até esse momento. Nos vemos no próximo episódio, em que vamos falar sobre o sistema respiratório. Até logo!